Amém, irmãos, bom dia. Chegamos a mais um domingo, a semana 2 do Alimento Diário, e o versículo proposto para hoje fica em 2 Coríntios 10:4 e diz assim: As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O título de hoje diz: Deus resolveu o problema do pecado. E aí eu pergunto para os irmãos, como que o Senhor fez isso? Como que ele resolveu o problema do pecado? Se a gente voltar para o início da história, lá em Adão e Eva, a gente sabe da história como é que o pecado foi introduzido no homem. Satanás enganou e essa natureza pecaminosa passou a fazer parte do homem. E ele virou, o corpo do homem se transformou em carne pecaminosa. E desde então, todo homem que nasce, nasce já debaixo dessa natureza, não tem essa lei, essa coisa está em nós, não tem como escapar disso, Mas como é que o Senhor fez para resolver esse problema, irmãos, do pecado? Nós sabemos que o Senhor, ele enviou Jesus Cristo a essa terra, o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, Jesus, a Bíblia fala que ele tinha semelhança de carne pecaminosa, Ele veio como homem, mas ele não tinha pecado, Então só ele poderia fazer essa maravilhosa obra de redenção, morrendo em nosso lugar, para nos libertar, do pecado. Até os irmãos comentam aqui na página 40, fala que nós fomos picados por essa mortalmente pela serpente, Essa natureza pecaminosa entrou em nós. Não havia como vencer isso, mas graças a Deus, quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós somos redimidos. E ao crer que o Senhor nos regenerou, nós nascemos do alto. Então a gente não tem mais ligação com a carne pecaminosa e hoje nós podemos viver no Espírito. Então foi essa maravilhosa obra de redenção que o Senhor fez por nós. Mas para exemplificar isso, ele usa aquela história que nós conhecemos bem do povo no deserto. A gente sabe que Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito da escravidão, o povo de Israel da escravidão do Egito, desculpa. E o povo constantemente reclamava, o Senhor fez milagres, o Senhor alimentou, o Senhor deu de beber, de comer, o Senhor fez tudo, mas mesmo assim eles reclamavam. E numa dessas reclamações, eles começaram a chamar o pão que descia do céu, que o sustentou por 40 anos gratuitamente, de pão vil. Chamaram o maná que Deus dava de pão vil. Então isso acendeu a ira do Senhor. E o Senhor mandou serpentes abrasadoras no meio deles, que mordia eles e muitos morreram. A gente conhece a história. E aí eles viram que pecaram, foram até Moisés e falaram: pecamos contra Deus e contra ti. Ora ao Senhor, pede para que ele tire essas serpentes do nosso meio. E aí o que Deus fala para Moisés? Para Moisés fazer a serpente de bronze e colocar numa haste. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Então o Senhor Jesus tipifica, ele é essa serpente de bronze, porque ele foi à cruz, ele foi levantado numa haste, para que toda vez que nós olhássemos para ele, fôssemos curados. Assim como o povo picado pela serpente olhava, era curado, hoje nós podemos olhar para a cruz de Cristo, para todo o sacrifício que ele fez por nós e sermos regenerados, sermos curados, Então essa obra do Senhor, é muita graça, irmãos, é muito amor, assim, e é uma obra eterna, eficaz, que tirou, que resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Então nós não precisamos viver mais no pecado, nós podemos viver pelo Espírito hoje, sair das nossas fortalezas da mente, da nossa alma e olhar para o Senhor Jesus, e através disso nós podemos vencer Satanás. É só assim, nessa esfera, não na nossa esfera carnal, mas na esfera espiritual. Amém? Que os irmãos tenham um bom domingo.